Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edir Gonçalves, sou agente prisional aqui no estado de Goiás e estou aqui novamente para poder contribuir com a sua aprovação no processo seletivo para vigilante penitenciário temporário, ok? Nós vamos trabalhar hoje especificamente com a parte que trata do direito penal, trata dos crimes contra a administração pública, especificamente do capítulo que trata sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração, que vai do artigo 312 ao 326. 327 é a definição do conceito de funcionário público para fins penais, ok? Vamos lá? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro, pessoal, é que tipo de crimes são esses que nós vamos falar? São crimes funcionais. Somente podem ser praticados de forma direta por funcionário público. É o que a gente chama de crimes próprios. São aqueles crimes que só podem ser cometidos por um conjunto de indivíduos, né? Outra pessoa, um particular, por exemplo, não pode praticar crime de prevaricação, porque ele precisa necessariamente da condição de ser funcionário público, ok? E quem que é funcionário público para fins penais? O artigo 327 ele define que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Pessoal, qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração pública, que trabalhe na administração pública, é considerado funcionário público para efeitos penais. O que é isso? A pessoa que está trabalhando na administração pública, se ela comete um crime descrito neste capítulo, vai responder como funcionário público, independente se é efetivo, se é comissionado ou se é contrato temporário, que é o caso de vocês. Então, assim que vocês forem aprovados no processo seletivo, forem convocados para o curso de formação, assinarem um contrato, os senhores serão funcionários públicos para efeitos penais. E detalhe, a lei considera inclusive os agentes honoríficos, que são aquelas pessoas que são convocadas para prestar um serviço relevante, mesmo sem remuneração. Quer ver um exemplo? Mesário. Mesário também é considerado funcionário público, ok? Pessoal, agora nós vamos entrar especificamente nos crimes. E o primeiro deles é o peculato, tá? O peculato ele tem algumas espécies. A doutrina dividiu o peculato em algumas espécies, tá? E os primeiros dois que a gente vai trabalhar é o peculato apropriação e o peculato desvio. Que diz o caput do artigo 312? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aí eu coloquei um exemplo, o agente prisional que recebe objetos do preso e os toma para si. Pessoal, muito importante, você lá na sua função de vigilante penitenciário, você vai receber bens de valor. E você terá a posse em razão da sua função de vigilante penitenciário. E se você os toma para si ou desvia em proveito próprio ou alheio, você está cometendo um crime de peculato, tá? Então fica ligado nisso, para a prova e para a sua vida dentro do sistema prisional. Peculato furto, quando o servidor público ele não tem a posse do bem, mas ele usurpa aquele bem, né, da administração pública. Por exemplo, o funcionário público usando da sua qualidade de funcionário, acesso à repartição, através de chave ou através do fácil acesso que tem em razão do cargo, e vai lá e subtrai um computador da administração pública ou daquele órgão que ele trabalha. Estará cometendo peculato furto. Muito importante, pessoal. Se o funcionário público ele vai à noite à repartição com o auxílio de um instrumento, por exemplo, um pé de cabra, arromba a porta e entra para poder furtar, ele não comete peculato furto. Por quê? Porque ele usou meios, né, digamos assim, ele não usou sua qualidade de funcionário público, sua facilidade de adentrar naquele órgão, naquela repartição, para furtar o bem. Ele agiu como se fosse qualquer outro bandido agiria. Agora, se ele usa a qualidade dele de funcionário, a facilidade que ele tem de entrar
naquele prédio público para poder subtrair um bem, aí sim ele responde pelo crime de peculato na modalidade peculato-furto, ok? Pessoal, peculato culposo. Isso aqui é aquele funcionário lambão. Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 312. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. É aquele funcionário lambão. É aquele funcionário que não está nem aí para paçoca. Que ele quer fazer o arroz com feijão dele muito mal feito e ir embora para casa pensando que não vai arrumar problema. Só que se ele dorme no ponto, né, digamos assim, né, linguagem prisional, se ele mosca, né, lá na função dele e alguém entra e comete um crime, ele também vai responder pelo crime de peculato, né, porque ele foi lambão. Ele não tomou a devida precaução. E detalhe, pessoal, sua prova vai te perguntar isso. Qual o único crime praticado por funcionário público contra a administração que admite a modalidade culposa? Resposta: peculato. Só o peculato admite essa modalidade culposa, ok? Prova para técnico em defesa social do Tocantins, caiu exatamente essa pergunta lá no Tocantins, né? Quais destes crimes, né, era uma pergunta objetiva, quais destes crimes admite modalidade culposa? Aí tinha lá prevaricação, concussão, corrupção passiva, né, e a resposta certa era peculato, beleza? Um detalhe, deixa eu voltar aqui. Se você restituir aquele bem que foi subtraído até a sentença irrecorrível, você vai ficar isento de pena. Se foi depois da sentença irrecorrível, sua pena vai ser diminuída à metade. O que é sentença irrecorrível? Trânsito em julgado, não cabe mais recurso, acabou o processo. Beleza? Pessoal, peculato, modalidade mediante erro de outrem, ou também conhecido como peculato estelionato. É aquele crime, pessoal, que o funcionário público age, né, pratica um crime aproveitando-se do erro de outra pessoa, né? Até coloquei como exemplo aqui um servidor que recebe de um terceiro, por engano, algum bem, mesmo sabendo daquele engano, e apropria-se do bem. Um exemplo que pode acontecer lá dentro do sistema prisional. Você está lá na portaria, recebe um bem de uma senhora que foi levar para o neto dela que está lá preso, e você sabe que o neto dela não está ali, ela agiu em erro, né? Ela pensou que aquele neto dela estivesse ali e ela foi lá naquela unidade. Você sabendo que ele não está, você recebe o bem, né, já com a intenção de apropriar-se daquele bem, tá? Você aproveitou de um erro de uma outra pessoa. Responde por peculato, tá? Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, estou falando a pena aqui só a título de conhecimento. Acho pouco provável que vão cobrar quantidade de pena na sua prova, tá? Devem cobrar conceitos. O que é peculato estelionato, né? O que é peculato culposo, esses conceitos você precisa saber. Pessoal, peculato eletrônico. E aqui a gente tem inserção de dados falsos, né, em sistema de informação, ou modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Esse primeiro aqui, o artigo 313-A, ele trata da inserção, alteração, né, ou exclusão indevida de dados, né, dentro do sistema informático. No sistema prisional aqui em Goiás, nós trabalhamos com o Goiás Pen. É um portal de informações onde todo aquele indivíduo que chega como preso na unidade prisional, ele vai ser identificado e vai ter uma vida ali, um prontuário, né? Todas as informações pertinentes daquele indivíduo estarão ali naquele sistema. Então, pessoal, é preciso muita responsabilidade na inserção, na edição, na exclusão desses dados. Principalmente você que vai entrar, pode trabalhar no cartório, por exemplo, então é preciso responsabilidade. Se você estiver pensando em inserir um dado falso com algum objetivo, né, aliás, a lei define como com o fim de obter vantagem devida, fique esperto, porque você pode cair. E esse outro artigo aqui, pessoal, o artigo 313-B, ele trata sobre modificação ou alteração do sistema de informações ou programa de informática. Eu sei que alguns de vocês, né, devido ao conhecimento que têm,
sabe fazer montagem, sabe trabalhar com montagem e manutenção de computador, né? Alguns programadores, né? Mas é importante que vocês saibam que dentro do sistema a gente tem o pessoal lá da informática, né? E eles são as pessoas adequadas, são as pessoas indicadas para resolver qualquer problema que você tem no seu equipamento de informática lá da sua unidade prisional. Eu sei que às vezes a unidade prisional é um pouco longe da capital do estado, né? E às vezes a situação demanda uma ação rápida, mas é preciso responsabilidade, porque se você tem um bom coração, tem a boa vontade, mas não tem a capacidade técnica, né? Não tem a devida instrução para poder resolver aquele problema, não coloque a mão, porque se você danificar, né? Se você modificar ou alterar, né, basta que não tenha a autorização, você já incorre nesse crime. Beleza? Pessoal, concussão, grave bem esse verbo, exigir. Então, quando o funcionário público ele exige para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, pena de 2 a 8 anos e multa. Funcionário público, ele já tem seu salário, o Estado paga o seu salário mensal para que ele desempenhe a sua função. Então não tem que exigir nada de ninguém, tá? Então, pessoal, sua prova perguntou qual o crime onde o funcionário público exige uma vantagem para si ou para outra pessoa, direto ou indiretamente? O crime é concussão. Lembre-se disso. Concussão, verbo exigir. Detalhe, deixa eu voltar aqui. Se a vantagem, pessoal, no crime de concussão, se ela for devida essa exigência, então não haverá o crime de concussão, mas sim crime de abuso de autoridade. Tá? Pessoal, corrupção passiva. Gera dúvidas, né? Quem comete corrupção passiva, quem comete corrupção ativa? Pessoal, o funcionário público só comete corrupção passiva. O crime de corrupção passiva só pode ser cometido por funcionário público. E a corrupção ativa? Particular, né? Outra pessoa que não seja funcionário público. Então, se o funcionário público ele solicita ou recebe para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceita a promessa de tal vantagem, incorre no crime de corrupção passiva. Pessoal, veja bem. É suficiente apenas que o funcionário público aceite a promessa. Ele não precisa nem receber a vantagem. Basta que ele aceite a promessa. E como que ele aceita a promessa? Dizendo sim ao pedido do particular, fazendo um sinal de positivo, né? Então, corrupção passiva é quando o funcionário público ele solicita. Veja bem, lá no crime de concussão, o funcionário público exige. Aqui na corrupção passiva, o funcionário público solicita, recebe ou apenas aceita a promessa da vantagem. Beleza? Pena de 2 a 12 anos. Parágrafo 1º. A pena ela vai ser aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Corrupção passiva privilegiada. O que muda do artigo anterior? É que aqui trata-se daquele funcionário público, né, que pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. A pessoa chega para você está lá no seu dever funcional, por exemplo, de fiscalizar, pede para você dar um jeitinho, né, para você resolver, dar um jeitinho, não oferece vantagem nenhuma. Só pede para você dar um jeitinho, você vai lá e faz. Você incorre em quê? Corrupção passiva privilegiada. Você deixou de praticar ou retardou o ato de ofício porque alguém pediu ou alguém solicitou. Não se esqueça disso. Alguém pediu ou alguém solicitou, você deixou de praticar, você comete corrupção passiva privilegiada. Beleza? E a prevaricação, pessoal? Muito parecido com a corrupção passiva privilegiada, só que tem um pequeno detalhe. Aqui tem que ter um interesse ou um sentimento pessoal daquele funcionário público. Então, se você
retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra disposição expressa em lei, né, por um sentimento pessoal ou por um interesse pessoal, aí você comete prevaricação e não corrupção passiva privilegiada. Lembre-se bem, corrupção passiva privilegiada, alguém pediu ou alguém solicitou, não teve vantagem. Prevaricação, eu deixei de fazer ou fiz contra o que estava expresso em lei, porque eu tinha um interesse naquilo ou um sentimento pessoal, seja de ajudar ou de prejudicar, tá? Pessoal, advocacia administrativa. O que fala o caput 321 do Código Penal? Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, detenção de 1 a 3 meses. Ou a multa, né? Se o interesse é ilegítimo, ainda a pena é um pouco maior. Isso aqui é, por exemplo, quando um amigo seu pede para você ver uma situação para ele, lá na administração pública, que por uma outra forma seria mais burocrático, mais demorado, e aí você, como funcionário público, né, tem acesso àquelas informações ou aquele objetivo que seu amigo almeja, você vai lá e resolve para ele, né? Isso a lei chama de advocacia administrativa. Então, evite ficar fazendo favor aí para as pessoas, aliás, não faça, né? Porque advocacia administrativa é crime, está descrito lá no artigo 321 do Código Penal, beleza? Abandono de função, artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, detenção de 15 dias a 1 mês. Abandonou cargo público fora dos casos permitidos em lei, você vai responder criminalmente, tá? Administrativamente vai responder também? Vai, tá? Se o fato resulta prejuízo público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E se o fato ocorre em algum lugar compreendido na faixa de fronteira, tem detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-las sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Esse crime aqui é quando aquela pessoa foi, por exemplo, aprovado no processo seletivo para vigilante penitenciário, vai numa dessas lojas de militaria, compra o uniforme completo, apresenta na unidade prisional e começa a trabalhar, né? Sem passar pelo curso de formação, sem assinar o contrato, ele só foi aprovado, né? Ele está o quê? Ele está dando início à função pública de forma antecipada. Ou então, ele foi destratado, né? O contrato dele venceu e ele continua trabalhando. Lógico que isso não vai acontecer facilmente, porque as unidades prisionais, os diretores têm controle, né, de quem está trabalhando e quem não tem. Quando o funcionário ele é lotado na unidade prisional, ele só é lotado através de uma portaria do diretor-geral. E quando ele sai também, é divulgado aos diretores uma lista das pessoas que tiveram um contrato rescindido, né, ou finalizou o contrato. Isso é a título de exemplo. Então, quando a pessoa dá início à função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continua, mesmo quando foi exonerado, ou está suspenso, ou não poderia estar ali trabalhando mais, ele responde por esse crime, tá? Violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, né, você pode ser punido por uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Pessoal, os senhores vão entrar no sistema prisional e vai acontecer muito no seu momento de lazer, com a sua família, com seus amigos, as pessoas ficarem te perguntando como é que é lá, o que acontece. Pessoal, o que acontece na cadeia fica na cadeia, tá? O que acontece ali, procedimento, as pessoas do nosso convívio social não têm discernimento para poder entender o que é um procedimento dentro da unidade prisional, né? O uso progressivo da força, vai ter momentos que você vai precisar fazer o uso progressivo da força.
Você vai falar com o preso, ele não vai te obedecer e você tem que fazer ele cumprir a ordem legal, dentro da técnica e não dentro da emoção. E esse tipo de coisa você não tem que falar para ninguém, nem para sua mãe e para seu pai. Para quê que você vai ficar falando o que acontece? Para deixar as pessoas que você ama preocupadas com você? Você não precisa comentar, nem falar nada do que acontece na unidade prisional para as pessoas do mundo externo, que a gente diz de extramuros. Inclusive, se você sai falando para as pessoas o que acontece, ou aquilo que é sigiloso, né? Principalmente aquilo que é sigiloso, que você sabe em razão da sua função pública, você comete o crime de violação de sigilo funcional. Nas mesmas penas incorre, né, quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública e se utiliza indevidamente de acesso restrito. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou outra, a pena vai de 2 anos a 6 anos. Como eu disse anteriormente, nós temos um sistema informático, né, onde aquele indivíduo que chega na unidade prisional tem a vida dele ali, né, tem o histórico da vida dele na unidade prisional goiana. E vocês vão ter acesso a esses dados, né? Nome de pai, mãe, cônjuge, né, se tem tatuagem, se não tem, endereço, né, fotos. Então, pessoal, se você usa esses dados, né, principalmente, né, causando dano à administração pública, sua pena aumenta um pouquinho. Então, muito cuidado.